O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, disse que apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nas eleições de 2026. Em entrevista ao UOL, Pacheco destacou que, se a economia estiver bem, o petista pode se tornar favorito e atrair apoios impensáveis, como União Brasil, republicanos e até progressistas. Pacheco apoia a reeleição de Lula, quer cargo no STF e critica 8-1. Se a decisão fosse hoje, eu apoiaria a reeleição de Lula, disse Pacheco ao portal. Pode haver uma compreensão de que há um favoritismo pleno do presidente Lula, e então a política pode ser atraída a uma candidatura mais óbvia. Ele compartilha da avaliação que as eleições municipais reforçaram os partidos de centro-direita, inclusive o PSD, e que o eleitor vai estar menos vulnerável à lacração nas redes sociais no pleito presidencial. No entanto, afirma que a figura de Lula é agregadora e se destaca da segmentação política. Rodrigo Pacheco vai deixar a presidência do Senado em fevereiro de 2025. Ele garantiu ao UOL que quer cumprir o mandato de senador, mas sinaliza o desejo de voltar ao direito, seja na iniciativa privada, seja no Supremo Tribunal Federal, STF. É óbvio que quem é advogado como eu, alguém já disse que, se falar do Supremo Tribunal Federal, é algo que você não trabalha, mas também não recusa, afirmou. Pacheco chama atos do 8 de janeiro de habilitantes. O presidente do Senado também falou sobre o PL da anistia aos atos do 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, criou uma comissão especial para tratar no assunto, o que adiou mais uma vez a decisão. Nós não podemos tratar com leniência e fraqueza um processo que buscava degradar nossa democracia, disse Pacheco ao UOL. Foi grave e aviltante. Muitas pessoas que enfrentaram essa antidemocracia sofreram na pele as consequências políticas, eleitorais e pessoais disso. O 8 de janeiro não foi um passeio no parque. Acrescentou, foi uma busca de fragilizar nossa democracia por pessoas que estavam insatisfeitas com o processo eleitoral, contaminadas com a ilusão de que poderia haver alguma fraude. Pacheco prosseguiu. Essas pessoas precisam ser processadas, garantir a elas o contraditório e amplo processo legal e, se forem identificadas as culpadas, apenadas. Eu respeito que se faça a discussão de anistia, mas não tenho opinião formada, declarou. Vou aguardar a posição da Câmara para ter a posição oficial do Senado. Perguntado se é favorável à anistia aos manifestantes, Pacheco disse que o caso precisa ser avaliado. Vou fazer uma avaliação, oportunamente à luz do que for o objeto da anistia e o que ela alcança, afirmou. Só estou dizendo que essa iniciativa não pode confundir a população sobre o 8 de janeiro. Aquilo não foi aceitável e as pessoas precisam responder por isso. Se haverá ou não ambiente para a anistia, é uma discussão que nós vamos oportunamente fazer, concluiu. A questão da anistia no Brasil é um tema que gera intensos debates e reflexões. Nos últimos anos, a política brasileira passou por transformações significativas, e a possibilidade de uma anistia, seja para delitos políticos, fiscais ou outros tipos de infrações, continua sendo uma pauta delicada e controversa. As declarações sobre a existência ou não de um ambiente propício para a anistia refletem as complexidades desse cenário. Neste artigo, exploraremos o contexto histórico, as implicações sociais e políticas da anistia, além de discutir se, de fato, há espaço para essa discussão no atual cenário brasileiro. A anistia no Brasil não é um conceito novo. Desde a redemocratização, em 1988, o país viveu momentos em que a anistia foi proposta como uma forma de reconciliar as feridas do passado. O Ato Institucional número 5, que marcou um dos períodos mais sombrios da ditadura militar, deixou marcas profundas na sociedade. A anistia de 1979 foi um marco importante, permitindo que muitos exilados e opositores do regime militar retornassem ao país. No entanto, essa anistia foi controversa, pois também incluiu o perdão de crimes cometidos por agentes do Estado, levantando questões sobre a justiça e a reparação para as vítimas da repressão. Atualmente, ao se discutir a possibilidade de nova anistia, é fundamental considerar os erros do passado e a necessidade de justiça para aqueles que sofreram injustamente.
A luta pela memória, verdade e justiça ainda é uma reivindicação forte entre diversos grupos da sociedade civil. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a necessidade de reconciliação e a busca por justiça, um dilema que se intensifica quando novos contextos políticos emergem. A proposta de anistia, independentemente do contexto, carrega consigo uma série de implicações sociais e políticas. Quando se fala em anistia fiscal, por exemplo, a discussão se amplia para questões como a justiça tributária e a desigualdade social. A possibilidade de perdoar dívidas fiscais levanta o questionamento sobre quem realmente se beneficia desse perdão e qual o impacto disso nas contas públicas e na sociedade como um todo. Existe um temor de que a anistia fiscal possa incentivar a sonegação, criando um ciclo vicioso de irresponsabilidade fiscal e desconfiança nas instituições. Além disso, a discussão sobre a anistia no contexto político, especialmente em um cenário marcado por crises de legitimidade e desconfiança nas instituições, pode criar divisões ainda mais profundas. Na sociedade, grupos que se opõem à anistia argumentam que ela pode minar a credibilidade do sistema judicial e enfraquecer a luta contra a corrupção. Por outro lado, defensores da anistia podem ver nela uma oportunidade para promover uma nova era de diálogo e reconciliação, enfatizando a necessidade de um ambiente político menos polarizado. Hoje, o Brasil enfrenta uma conjuntura política complexa, marcada por tensões entre diferentes grupos sociais e políticos. A polarização que caracteriza o debate público pode dificultar a criação de um ambiente favorável a discussões sobre anistia. A desconfiança nas instituições e a fragmentação da sociedade civil tornam o diálogo ainda mais necessário, mas também mais desafiador. A recente história política do país, com escândalos de corrupção e a luta pelo fortalecimento das instituições democráticas, coloca a anistia em uma posição sensível. Em um cenário onde a população exige maior transparência e responsabilidade dos governantes, qualquer proposta de anistia precisa ser cuidadosamente analisada. A pressão social por justiça e responsabilização pode tornar a discussão ainda mais tensa. No entanto, é possível que um ambiente propício para a anistia surja, desde que haja um compromisso genuíno com a transparência e a construção de um consenso entre os diferentes grupos envolvidos. A anistia não deve ser vista como uma solução mágica, mas sim como uma possibilidade que deve ser debatida com responsabilidade e atenção às suas consequências. A afirmação de que se haverá ou não ambiente para anistia é uma discussão que nós vamos oportunamente fazer, sintetiza a complexidade desse tema no Brasil contemporâneo. O ambiente político, social e econômico influencia diretamente a viabilidade de qualquer proposta de anistia. Enquanto a sociedade brasileira continua a lidar com as consequências de sua história e a busca por justiça, o debate sobre a anistia deve ser conduzido com cuidado, levando em consideração as lições do passado e as necessidades do presente. A discussão sobre a anistia não é apenas uma questão jurídica, mas um reflexo das tensões e expectativas de uma sociedade em busca de cura e reconciliação. Assim, é fundamental que todos os envolvidos estejam dispostos a dialogar e encontrar caminhos que não apenas atendam a interesses políticos, mas que também promovam a justiça social e a reparação necessária para aqueles que foram afetados por injustiças. O futuro da anistia no Brasil depende, em última análise, da capacidade da sociedade de se unir em torno de um objetivo comum, a construção de um país mais justo e igualitário.